Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de futebol para esta terça-feira, dia 13 de maio. Separei 12 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal para conhecer o nosso trabalho aí e como é o nosso dia a dia. Caiu de paraquedas, deixa o seu like para fortalecer o canal. Ative o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você, através dos nossos palpites de futebol. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise do dia vai começar pela La Liga da Espanha, o jogo do Real Sociedad versus Celta de Vigo, início às 15 horas. É um confronto do sétimo versus 11º colocado. A equipe do Celta é uma equipe que está em busca aí de uma vaga na Liga Europa ou até mesmo na Conference League. Neste momento, ele está dentro da Liga Europa, tem grande possibilidade de se classificar para a próxima Liga Europa e caso algo dê errado, tem aqui a Conference League. Já a equipe do Real Sociedad ainda tem chances de matemática de Conference League e também Liga Europa, então é um jogo de 6 pontos. Se ele vence o Celta, meu parceiro, vai se aproximar muito aí a chance da equipe do Real Sociedad. Em 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 3 deles. E a equipe do Celta Vigo, em 5 jogos, bateu over 1,5 em todos. Nos últimos 3 confrontos, bateu over 1,5 em 2 deles. E uma vitória para cada lado nos últimos 2 confrontos. Em casa, a equipe do Real Sociedad é uma equipe que over, bateu mais de 1,5 em 3 jogos. E a visitante também é uma equipe over. Então, vejo um jogo para gols. Ambas as equipes estão precisando do resultado. Mesmo atuando fora de casa, a equipe do Celta pode se expor um pouco mais. Diante disso, acredito no jogo para mais de 1,5 gols. Suíça, o jogo do Sion versus Galen, início às 15h30. É o confronto do sétimo versus o 9º colocado. É como se fosse um quadrangular aí de rebaixamento. 36ª rodada. Ou seja, a equipe do Gale, meu parceiro, é uma equipe competitiva. Vai enfrentar uma equipe que vem oscilando bastante. Nos últimos 5 jogos, bateu over 1,5 em 4 deles, mas só venceu apenas um. E a equipe do Gale, 5 jogos sem perder, batendo under 2,5 em todos. E nos últimos 2 confrontos, foi under. Então, o Gale, em minha visão, favoritaço nessa partida, mas não faz um bom campeonato atuando fora de casa. Então, um mercado mais provável que aconteça nessa partida é o mercado para gols. As odds ainda não abre para gente, mas acredito que será um jogo para gols. É um jogo para ambos marca, é um jogo para mais de 1,5, mais de 2,5. Então, acredito nisso. Ainda na Suíça, temos o jogo do Zurique versus o Winterthur, início às 15h30. A equipe do Zurique, atualmente 8º colocado, enfrenta o último colocado que vem fazendo uma boa campanha aí, pelo menos nos últimos 5 jogos, diferente do Zurique, que não vence há 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 deles. O Winterthur é uma equipe que vem a 4 vitórias e um empate. O último confronto foi 0-0 entre essas equipes, então vai ser daquele jeito essa partida, não tenho dúvida disso. A equipe visitante deve dificultar e atrapalhar um pouco a vida dessa equipe mandante. Então, se pagar acima de 4, pode considerar aí uma boa opção de zebra, fora com empate. E também vejo um jogo para gols, mais de 1,5, um jogo para ambos marcas sim nessa partida. Lá a Liga da Espanha, 36ª rodada. Temos Sevilha versus Las Palmas, início às 16h30. É um confronto do 16º versus 18º. É um duelo de briga de rebaixamento. Sevilha, sabemos que tem mais time, é uma equipe que tem mais história, é uma equipe que tem mais técnica, mas não vem mostrando isso nos últimos jogos. Em 5 jogos, foi jogo para mais de 1,5 em 3 deles. E o Las Palmas, em 5 jogos, foi jogo para mais de 1,5 em 3 deles. Último confronto, 2-2. Sevilha não perde a 5 confrontos. Então, Sevilha é o favorito, em minha visão. Precisa melhorar aí o seu rendimento
pelo menos em jogos dentro de casa. É o Sevilha favorito que vejo vencendo essa partida. Vou deixar o jogo para mais de 1.5 gols, já que ambas as equipes aí precisam do resultado. Bom, vamos agora para a Copa Libertadores, fase de grupos. O jogo do Deportivo Táchira versus Central Córdoba, início às 19 horas. A equipe do Central Córdoba atualmente é o vice-líder, 8 pontos à frente do Flamengo. O Flamengo enfrentou essa equipe estreante nessa Libertadores e não conseguiu vencer ainda. Ou seja, uma derrota no Maraca e um empate na casa do Central Córdoba. Deportivo Táchira praticamente não vai chegar a lugar algum, não vai se classificar para a Libertadores, próxima fase, nem para a Sul-Americana, que neste momento está com o Flamengo ali, essa vaga. Então é um jogo que a equipe do Central Córdoba deve aproveitar aí, enfrentando uma equipe que pode até poupar alguns titulares, porque não vai chegar e muito aí vivo na rodada final diante dos oponentes. O Deportivo Táchira, em 5 jogos, bateu mais de 1.5 em 4 deles. O Central Córdoba vem a 5 jogos, batendo mais de 1.5 nos últimos 4. É um jogo interessante. A equipe do Central Córdoba deve ter uma facilidade, mas não tanta quando enfrenta o Flamengo. Para essa partida, acredito no mercado para gols. Jogo para mais de 1.5 gols. Pela Copa Sul-Americana, temos o jogo do Grêmio versus Godoy Cruz, início às 19 horas. É o duelo do primeiro versus o segundo colocado. O Grêmio, pela Copa Sul-Americana, empatou com o Grau 0-0 fora de casa e já enfrentou o Grau em casa, venceu por 2-0. O Godoy Cruz é o líder, vem de uma vitória fora de casa em cima do SP Luqueno. Lembrando que o primeiro colocado é que avança para as oitavas, se não me falha, aqui não me falha a memória, e o segundo aí vai se juntar aos mais ranqueados. Bom, a equipe do Grêmio em casa, 5 jogos, apenas uma derrota, batendo mais de 1.5 em 4 deles, e a equipe do Godoy Cruz, 5 jogos fora, batendo mais de 1.5 em 3 deles. Último confronto entre essas equipes, 2-2 na casa do Godoy Cruz. Então o Grêmio deve ter dificuldade diante dessa equipe argentina. Então vou acreditar no mercado para mais de 1.5 gols nessa partida. Pela Copa Libertadores, novamente temos o jogo do Fortaleza versus Bucaramanga às 21h30. A equipe do Fortaleza é o segundo colocado com 7 pontos, a mesma pontuação do Racing, e o Bucaramanga tem 5 pontos na terceira colocação. O grupo está bem embolado. A equipe do Fortaleza em casa, 5 jogos, bateu mais de 1.5 em 4, e a equipe do Bucaramanga fora bateu mais de 1.5 em todos os jogos. Bom, no último confronto foi 1-1. Lá na casa do Bucaramanga, Fortaleza foi lá, o jogo foi empatado. Para essa partida, acredito no jogo para mais de 1.5 gols. Mais de 1.5 gols nessa partida. E digo mais, o Fortaleza deve tomar cuidado diante dessa equipe do Bucaramanga, porque quem sabe ele rabisca com a zebra. Porque o Bucaramanga venceu o Racing fora de casa. Em casa foi atropelado. Então deve tomar cuidado essa equipe do Fortaleza. Ainda na Liberta temos o jogo do Sport Cristal versus Cerro Porteño às 21h30, Copa Libertadores. A equipe do Cerro é o vice-líder, 4 pontos, e a equipe do Sport Cristal 4 pontos na terceira colocação. O Palmeiras já classificado para a próxima fase e também primeira colocação garantida com 2 rodadas de antecedência. Palmeiras 100% aí de aproveitamento. Em 5 jogos do Sport Cristal, nos últimos 3 bateu mais de 1.5 em ambos marca. E agora a equipe do Cerro Porteño, em 5 jogos, bateu mais de 1.5 nos últimos 4. Vem de uma derrota em casa, aliás, 2 derrotas. Perdeu para o Olímpia, pelo Campeonato Paraguai, perdeu para o Palmeiras. No último confronto foi 2-2 na casa do Cerro. Vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente, mas vejo um jogo mais para a equipe do Sport Cristal. Vou deixar over 1,5 ou chance dupla Sport Cristal com empate. Ainda na Libertadores, Copa Libertadores, temos o jogo do Universidade de Chile versus Carabobo às 21h30. A equipe da Universidade de Chile é o segundo colocado com 7 pontos, brigando com o Estudiantes pela primeira colocação, e o Carabobo, último colocado, com chances matemáticas aí de vaga na Sul-Americana,
mas algo que vejo bem provável. A equipe do Universidade em 5 jogos bateu mais de 1.5 em 4 deles, vem de uma derrota em casa pela Libertadores e o Carabobo perdeu em casa também para o Botafogo. Em 5 jogos bateu mais de 1.5 em 3 deles, a equipe do Universidade amplamente favorita, em minha visão. Diante disso, eu acredito na Universidade para vencer o jogo. Pela Sul-Americana temos o jogo do Lanús versus Vasco da Gama. É o duelo do primeiro versus o vice-líder, às 21h30. A equipe do Lanús está invicta nessa competição. Em 5 jogos disputados, bateu mais de 1.5 aí praticamente em um só. E bateu under 2,5 em todos. E o Vasco é uma equipe que, em 5 jogos, atuando fora do seu domínio, bateu mais de 1.5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, o Lanús não perdeu. E para essa partida, vou deixar Lanús com empate. Bom, ainda na Copa Sul-Americana, temos o jogo do União Santa Fé. Mushuc e Runa é um duelo do primeiro versus o terceiro colocado. A equipe do Mushuc e Runa é uma equipe que está encaminhando bem a sua classificação, brigando ali com o Palestino. A equipe do União Santa Fé, 5 jogos, batendo mais de 1.5 em todos. É uma equipe que não vence 5 jogos. Já a equipe do Mushuc e Runa é uma equipe que em 5 jogos bateu mais de 1.5. O último confronto venceu em casa pelo placar de 3-0, retornando novamente. Pode conseguir a sua classificação aí se a equipe do Palestino tropeçar. Se ele tropeçar, ele vencendo esse jogo, ele precisa apenas de um empate na última rodada para confirmar a sua classificação. Então vai ser um jogo bem complicado para a equipe do Santa Fé, que não briga por nada. Então é um jogo que a equipe do Mushuc Runa precisa vencer. Vou deixar aqui um jogo para mais de 1.5 gols. Essa equipe consegue surpreender alguns oponentes, surpreendeu a equipe do Cruzeiro e vou acreditar também com uma boa opção de zebra. Fora com empate, zebra seca pagando 8.50. Muito cuidado com essa equipe do Mushuc Runa, vem brilhando no seu grupo, não é à toa que está aí com 10 pontos, mandando muito bem no seu grupo. Bom, temos agora a primeira abertura do Campeonato Colombiano. Temos o jogo do Pereira versus Deportivo Pasto, início às 21h30. É o confronto do 9º versus o 12º colocado. É o seguinte, a equipe do Pereira em 5 jogos sem perder, batendo mais de 1.5 em 3 deles, atuando em casa, 5 jogos de invencibilidade, batendo mais de 1.5 em 4 deles. Deportivo Pasto fora é uma zica, ou seja, 5 jogos sem vencer, batendo under 2,5 em 4 deles. Último confronto, Deportivo Pasto venceu os últimos 2 confrontos. Vou deixar no Pereira com empate, chance dupla ou mais de 1.5 gols. E rapaziada, ao mais é isso. Espero que tenha gostado. Mas Bruno, a opção de bilhete pronto, a opção de dupla, tripla aqui do canal. Então, essas são as nossas análises, prognósticos e palpite de aposta esportivas desta terça-feira. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí que segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui no jogo do Pereira versus Pasto, vamos estar deixando casa com empate, mais de 1.5 no jogo do Mushuc Runa e vamos estar deixando aqui também Lanús mais de 1.5. Então, uma boa tripla. Outra boa opção que podemos montar é um jogo para Lanús com empate. Lanús com empate. Podemos estar pegando a Universidade do Chile para vencer. E podemos pegar esse Sport Cristal aí, casa com empate. Uma tripla brasileira que vocês podem lucrar aí. Hoje é dia de poucos jogos e só tem 2 equipes brasileiras aí, não vejo condições para isso. Então, 2 triplas muito bem analisadas. Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Lembrando, atenção nas zebras que foi disponibilizada e que foram citadas. Nos vemos amanhã no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo. Avante!